Olá, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei qual é o horário que as pessoas vão estar nos vendo. Hoje estamos fazendo uma entrevista muito especial com a doutora Silvia Vieste. A doutora Silvia Vieste, ela é pediatra formada pela Unicamp, foi nossa aluna lá na Unicamp, e ela é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações Regional São Paulo. Silvia tem uma experiência muito boa com toda essa área da imunização. Ela fez uma live conosco, que foi um sucesso, falando sobre não só das vacinas normais, que as crianças devem usar e que durante a pandemia devem ser mantidas, mas também ela falou muito sobre as vacinas que estão assim em estudo no mundo inteiro, tentando ver se a gente consegue produzir alguma coisa importante para se proteger do Covid-19. E aí a gente resolveu convidá-la para conversar especificamente aí durante uma hora sobre essa questão das vacinas. Tudo bem, Silvia? Como vai você? Olá, Martins, boa tarde, boa noite, né? Quero agradecer, então, esse convite, de poder participar das suas atividades aí, tanto na internet quanto nos grupos que você faz, sempre muito interessante as discussões, as trocas de experiências, e, mais uma vez, agradecendo aí o convite e espero poder contribuir com o seu público e poder tirar dúvidas que você realmente, as dúvidas chegam para você e daí você tem que passar para a gente poder auxiliar e acrescentar alguma coisa que as pessoas têm dúvida. Tá? Muito obrigada. Então, Silvia, olha, vamos ver se a gente faz uma conversa muito assim ampla, dirigida para esse público que sempre está com dúvidas, né? E eu acho até muito oportuno a gente fazer essa conversa hoje, essa live, e mandar para todo mundo, porque você deve ter acompanhado esses últimos 2 dias, nós trocamos muitas mensagens lá, com notícias que apareceram no nosso grupo, que alguém colocou. Volta e meia aparece essa conversa de autismo, de vacinas, alguém perguntando, nossa, mas tantas vacinas no primeiro ano de vida, tal, uma coisa revoltante até, que prejudica muito a sociedade, prejudica os pais, falsas informações, gente que realmente tem uma atitude anti-vacina, que é uma coisa terrível, né? Me lembra muito esse pessoal que acha que a Terra é plana, né? E que não adianta mostrar bola para eles, não adianta falar que as vacinas salvaram milhões de vidas, que mudou a mortalidade infantil, que não tem mais varíola no mundo por causa das vacinas, que a poliomielite desapareceu, mas sempre tem alguém que falando bobagem e culpando as vacinas de coisas que não tem nada a ver, né? E então, é por isso que é muito importante vir conversar com você, né? E, particularmente, uma coisa que a gente tem percebido ultimamente, nessa fase que todas as famílias estão passando, é o esquema de vacinas normais, o esquema normal das crianças, em parte foi prejudicado, porque muita gente ficou com medo de sair de casa, com medo de procurar as clínicas de vacina, de fazer. E seria muito interessante ouvir de você alguma coisa a respeito disso, né? As relações entre o esquema normal de vacinação que as nossas crianças têm que fazer, esse momento que nós estamos vivendo da pandemia e possíveis dificuldades ou facilidades para a gente manter esse esquema. Como é que vocês sentem isso? Como é que vocês estão vendo? Então, Martins, primeiro falando em relação aos movimentos anti-vacinas, né? Eles existem, eles se multiplicam. O que a gente deve fazer é ignorar, né? E não bater de frente, porque se você bater de frente, o que eles querem é ibope, eles querem que essas mensagens reverberem. Então, mas quando isso vem de um médico, que naquele caso, né, que foi postado o Eram vídeo, dois foi um médicos, médico. né? Eram dois médicos. Dois médicos. O Era um apresentador também entrevistador que eu não sei se era médico, e um é, médico, né, que é um professor, inclusive, de uma universidade importante aqui brasileira, né, do estado de São Paulo, falando, né, que as vacinas causam autismo. Você sabe que isso é um mito, né, que já foi derrubado. A, a própria revista Lancet se retratou, dizendo que aquele estudo foi fraudulento, etc. Então, assim, volta e meia, isso, né, vem contra, né, o que a gente quer, que é imunizar as crianças. E isso vindo de um médico é uma coisa mais séria. Então, esse realmente a gente tem que fazer, né, um alarde e derrubar esses vídeos, porque isso vindo de um leigo não tem muito valor, mas isso vindo de um médico é realmente preocupante.
Enfim, o vídeo do YouTube saiu do ar, graças a Deus, graças às pessoas que denunciaram esse vídeo. Quando você vê um vídeo que provavelmente você nota que tem uma mensagem que é contra a saúde, que vai contra os bons preceitos de ética, né? A gente tem que denunciar para esses canais da internet, porque senão eles proliferam muito. Em relação às vacinas, não foi só as vacinas, né, Martins? A gente vê que as pessoas deixaram de ir no médico, né? As crianças deixaram de participar das consultas de puericultura, pessoas diabéticas deixaram de controlar a sua diabetes. A gente vê um aumento muito importante assim das pessoas que estão ficando assim, crianças que não eram obesas, eu tenho recebido no consultório crianças assim que estão apresentando obesidade, né, que eram magrinhas e agora já estão com sobrepeso, e a gente sabe que isso é preocupante, né, se você não consegue controlar em curto prazo. E isso também repercutiu em relação às vacinas. As pessoas ficaram em casa com medo de sair, né, e deixaram de fazer a vacinação de rotina, tá? E isso é preocupante, principalmente porque a gente já não vem de uma cobertura vacinal muito satisfatória. A gente vê que a campanha de sarampo, né, do ano passado, para atingir 95% foi difícil, e mesmo assim não foram em muitas localidades. E não adianta você ter uma localidade que tem uma boa cobertura vacinal de 95%, e em outras localidades você tem menos que isso, porque tem que ser uma coisa homogênea, né? Precisa ter uma cobertura vacinal homogênea porque é importante saber que todo mundo quer vacina contra o coronavírus, mas a gente já tem inúmeras vacinas que são eficientes, que combateram, eliminaram o sarampo por um tempo no nosso país, como, por exemplo, diminuiu muito os casos de meningite meningocócica do grupo C depois que introduziu a vacina antimeningocócica C. E a gente vê que, mesmo no ano passado, a cobertura das segundas doses, principalmente, aquelas doses de reforço depois de um ano de vida, muitas vezes elas são muito abaixo do que se espera, né, para ter uma boa cobertura e daí você conseguir não ter uma imunidade coletiva, tá? Então, existem várias estratégias, né, para a gente conseguir recuperar essas doses em atraso. Então, assim, primeira coisa, não ter medo de ir no serviço de vacinação. Os serviços de vacinação, eles estão preparados para receber o paciente, né, e a criança, e aquela família, que vai receber a vacina, com equipamentos, EPIs, máscara, uso de máscara, uso de aventais próprios, limpeza com álcool 70 das bancadas, dos locais onde as pessoas se sentam e de todo o material, né? Então, assim, é feita toda essa limpeza, tanto no setor público quanto no setor privado. Então, as pessoas não podem, né, não precisam ter esse medo, esse receio de ir no serviço de vacinação. É lógico que sempre usando máscara e controlando, né, a distanciamento, não tendo aglomeração. E quando você tem a criança, né, você pega aquela criança com aquela vacina que está muito atrasada, existem estratégias para você conseguir compensar isso. Então, uma das estratégias é você não perder a oportunidade de fazer todas as vacinas que são possíveis fazer naquela visita. É a mesma coisa quando vai na consulta com o pediatra, você já aproveita e já faz, olha, então hoje eu vou te orientar alimentação, vacinação, desenvolvimento, faz toda a puericultura, você não pode fazer picado. Então, se você faz todas as vacinas que são possíveis naquele dia, você ganha tempo, né? E não expõe o medo dos pais de terem que sair para uma próxima visita. Então, tentar otimizar essas visitas, né? Tanto no médico quanto nas clínicas de vacinação. Se a criança está com a vacinação muito atrasada, a gente tenta colocar aquilo lá, as vacinas que estão atrasadas, otimizando assim, num prazo de intervalos mínimos menores, né? Assim, pelo menos intervalo mínimo, e adiantar algumas doses
para não ter muito prejuízo naquela criança que ficou, por exemplo, tomou a vacina de 2 meses e depois pulou de 4 a de 5, só vem com 6 meses no serviço de saúde. Então, tentar, né? Faz a de 6 meses, faz as vacinas de 6 meses e agenda o próximo reforço, em vez de 2 meses, com 1 mês. É possível fazer isso. Então, são várias estratégias que podem ser adotadas para melhorar e otimizar isso que a pandemia, né, nos proporcionou em prejuízo, né, da saúde das crianças. Então, eu acho que as vacinas normais que a gente faz, né, geralmente as pessoas têm medo das reações colaterais, né? Algumas que têm febre, etc. e tal, que geralmente é uma reação rara, né? São poucas as vacinas que hoje em dia têm reações importantes, né? Uma delas é a meningite B, né, que pode dar uma reação febril um pouco maior, tal. E as pessoas têm medo que essas reações possam diminuir a resistência e a imunidade das pessoas e que pioraria a chance de elas serem contaminadas pelo Covid. Isso é importantíssimo que a gente desminta, né? Quer dizer, o Sim. fato de você dar vacinas do esquema não tem nada a ver com baixar a tua imunidade e você ficar mais sujeito a ter uma outra infecção tipo do coronavírus, não é verdade? É isso que a gente precisava colocar, Sim, né? é Acho que isso, isso é você está fundamental, corretíssimo. né? Você está corretíssimo. Né? E o fato de você, às vezes, ter reações nessas vacinas, isso é mais ou menos normal. Né? E outra coisa que se São pergunta muito, esperadas. hein? São reações esperadas, né? Exato, que são normais, não tem nada a ver com isso. E não aumenta a chance de contaminação. Não. Agora, outra pergunta que eles fazem muito, Silvia, é se você tem alguém na família ou teve contato com alguém suspeito que está teoricamente isolado por contato, e essa criança convive com essa pessoa, mesmo assim você faz a vacina ou você tem que esperar o esclarecimento, acabar o isolamento dessa pessoa que mora na casa para depois você fazer as vacinas? Como é que isso é encarado? Olha, a recomendação, né, do Ministério da Saúde, da própria Sociedade Brasileira de Imunizações, é você aguardar, né, 15 dias, tá? Para depois vacinar a pessoa suspeita, né? E no caso Esse da é criança que tem contato, ela é teoricamente suspeito, né? exatamente. Então, Mesmo que ela não tenha sintoma nenhum, mas se ela teve contato com alguém, naquele período de 15 a 20 contato dias, ela tem que próximo. esperar para fazer a vacina. Essa eu acho que é a única recomendação importante no sentido da gente esperar para fazer uma vacina fora do esquema, né? Porque a família tem lá seu esquema, tá, a época está marcado para mim ir lá fazer a vacina do sarampo. Bom, mas ela teve contato com alguém na última semana que está suspeito e está em observação. Ela tem que esperar, é isso. É melhor que espere, né? Isso é Assim, eu estou importante. falando assim, o contato fortuito não, mas se a pessoa mora na mesma casa, é um irmão mais velho, é um pai que está doente, né? Mesmo que ele esteja isolado, a gente tem visto muitas crianças que são assintomáticas. E quando você pede o PCR, ele vem positivo e a criança permanece assintomática. Então, O grande problema que a gente está estudando muito agora, e estão aparecendo os casos, é que mesmo crianças assintomáticas, mas portadoras, elas não estão isentas de ter, na fase tardia, a complicação da infectividade do Kawasaki-like, né? Essa é uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. Nós ainda não temos experiência. Porque a gente sabe que a síndrome de Kawasaki-like, aquela que parece a Kawasaki, que é uma infecção generalizada, neurovascular, com problemas de alteração de artéria de coronária, elas estão aumentando, né? Que a gente via raramente Kawasaki, eu levei anos e anos para ver 2 casos, e você mesma me passou uma mensagem, né, que alguém lá no Acre viu um acontecimento de no muitos casos. Amapá, no É? Amapá, no No Acre, sim. Amapá, perdão, não foi no Acre, tem razão, até falei Acre da outra vez, é Amapá. Me lembro que você mandou quando a gente fez a live, mas já tinha saído do ar, né? Quando você me Sim. mandou isso. Então, isso tudo tem que ser levado em conta. Agora, essas vacinas todas, elas são testadas, né? E agora entrando já nas vacinas que nós estamos torcendo para acontecerem e serem favoráveis ao Covid, elas têm fases de teste, né? Quer dizer, não é assim, está pronto e agora nós vamos fazer. Como é que funciona isso, na questão como é que são realizados esses testes de vacinas? Como é que eles aparecem? Como é que eles fazem? Então, Martins, normalmente existe várias fases, que são divididas em 4 fases para aprovação de vacinas e medicamentos. Porém, a gente está há 7 meses, 8 meses com uma doença nova, né?
A gente conhece, nós conhecemos os outros coronavírus, o SARS de 2002, o MERS de 2010, mas nós não, de 2012, perdão, mas nós não conhecemos como que essa doença, né, como que o coronavírus de 2019, como que ele vai se portar. A gente cada dia descobre, nós descobrimos cada dia mais novidades a respeito dele. Então, assim, a gente nem sabe ainda como é que é a imunidade, quanto de correlato de proteção, quanto ao título de anticorpos, se é que os anticorpos vão proteger, e quanto que serão necessários para a proteção a longo prazo ou a curto prazo, o que seja, porque nós temos 7 meses de doença, né? E a gente não sabe também, até o momento, a gente sabe que aquela pessoa que foi infectada tem pouca chance, mínima chance de se reinfectar, mas isso a gente não sabe daqui 8 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos, se haverá reinfecção. Outra coisa também que a gente tem visto é que o SARS-CoV-2, que é o vírus, né, o coronavírus que está causando a Covid-19, ele está sofrendo muitas mutações. Felizmente, nenhuma dessas mutações foi o suficiente para que tivesse uma mutação na spike, tá? Do vírus, que é uma proteína, que é essa proteína que se liga, né, ao nosso receptor, a nossa célula, e vai infectar a célula. Então, até o momento, essa proteína não sofreu mutação. Então, a partir disso, é possível que consigamos, né, fazer uma vacina eficaz, porque o vírus ainda não sofreu mutações importantes. Toda vacina, ela parte de uma fase pré-clínica, né? Então, essa fase pré-clínica é onde são testados em animais, né? São testes in vitro e depois em animais. Então, no caso da vacina contra o coronavírus, foram feitos testes em macacos, né? Então, você vacina o macaco, daí você infecta o macaco com o coronavírus, né? Injeta coronavírus na narina, na parte dos brônquios do macaco, e depois você vai ver se ele fez um PCR positivo, se ele se infectou, né? Você depois examina as lâminas, né, do pulmão desse macaco infectado, e a partir daí que você vê que ela conseguiu proteger o animal, você parte para a fase 1. A fase 1 é aquela fase em que você testa em humanos, em pouca quantidade de pessoas, né? Uma quantidade pequena de pessoas, onde você vai ver se a vacina ela é segura, tá? Principalmente segura. Quantas doses, que dose que você deve dar, quais reações aquela vacina, aquele imunobiológico causou na pessoa. E a partir do momento que você vê que ela é segura, nessa fase também dá para ver se houve produção de anticorpo ou não, mas não é o objetivo. A partir daí você parte para a fase 2, né, da pesquisa, em que você testa centenas de pessoas, tá? Que aí você vai ver se você faz estudos duplo cego, então assim, uma parte recebe a vacina, outra parte recebe o placebo, e você vai ver se realmente aquela vacina foi segura num número maior de pessoas e se houve uma produção importante de anticorpos a partir daí. Se ela foi efetiva, né? Muitas vezes, numa pandemia, você ajunta a fase 1 com a fase 2. Então, você testa desde a fase 1 em centenas de pessoas para você ter um estudo mais robusto para poder acelerar as fases. E quando você tem, então, que a vacina foi eficaz e segura numa centena de pessoas, você começa a testar em milhares de pessoas. E você faz estudos em várias populações diferentes, né? Então, em vários países, e onde aquele vírus está circulando, que é o caso do Brasil, que sim, muitos estudos estão sendo feitos no Brasil, porque nós somos a bola da vez agora, né? Então, a partir daí, essa vacina, né, provando ser eficaz e segura para milhares de pessoas, ela vai ser acompanhada, né? Essas pessoas serão acompanhadas por 1 ano, tá? Por 1 ano, para podermos ver se ela manteve os anticorpos, se vai ser necessário um reforço ou não. Eu me lembro que naquela nossa conversa da live, você mostrou várias vacinas que estão sendo testadas em vários lugares, né? Várias tentativas, etc. Na China, na Inglaterra, aqui no Brasil, na Fiocruz, na USP, etc. e tal.
E a gente sempre fica na expectativa de uma resposta positiva e quando é que a gente vai usar, etc. e tal. Recentemente, até saiu uma notícia da Organização Mundial da Saúde, não sei se você viu a notícia? E que eles falam que eles não sabem se vão conseguir uma vacina eficaz. O que você acha dessa fala? É uma coisa assustadora, a gente também não quer criar pânico para ninguém, mas eles falaram isso, né? Mas a OMS tem feito cada fala que depois não dá certo, né? Que a gente fica sempre com a dúvida no ar, né? É o que eu falei, a gente torce muito para que tenha, né? E a partir de que faz a fase 3, quando você vai pôr essa vacina numa população, você tem que ter muita segurança que aquele imunobiológico não vai causar mais mal do que bem. Então, você tem que ter segurança mesmo para poder vacinar aquelas pessoas. E pode ser que eles deram um exemplo da vacina contra o HIV, né? E a vacina... O HIV, até hoje não tem uma vacina. Antes, né? Então você não consegue fazer. Até hoje não tem vacina. E acabou se descobrindo o retroviral, né? O remédio, né? Sim, ela foi controlada com medicamento. Pode ser que o SARS-CoV, que a Covid, seja controlada com medicamentos, ou pode ser que a gente encontre uma vacina maravilhosa, protetora e que seja universal. Então, é muito pouco tempo, né, para a gente afirmar ou não afirmar qualquer coisa. Quais são as vacinas que estão hoje em desenvolvimento e que talvez cheguem mais depressa para a gente? Quais são as mais prováveis? Olha, nós temos, então, várias vacinas, mas são praticamente 4 plataformas, né? Então, a plataforma vou citar, por exemplo, a plataforma da vacina que está sendo testada pela Fiocruz, que é a vacina de Oxford, né? Então, é uma vacina que se chama vetor viral. Você pega um vírus, um adenovírus. O adenovírus, ele causa resfriado comum nas pessoas, né, nos animais, cada um para a sua espécie. Você pega esse adenovírus e coloca uma proteína, né, que tem no coronavírus. E você, normalmente, a vacina de Oxford, por exemplo, eles inibem aquele adenovírus, né, ele se torna, assim, não infectante. Então, você não quer infectar a pessoa com adenovirus, mas você quer que ele leve a partezinha do coronavírus do sistema imune nosso reconhecer aquele antígeno e produzir anticorpo. Então, nesse caso da vacina de Oxford, foi usado um adenovírus do chimpanzé, tá? Então, ela chama Shadox, né? E ela provou, né, que nas fases 1 e 2, e agora na fase 3 já está em teste aqui no Brasil, ela foi eficaz, ela produziu tanto imunidade celular quanto moral e está em teste. Eu vi semana passada, semana passada, que a Rússia, né, já vai lançar vacina agora em outubro. E aí, vão vacinar um monte de gente lá, né? Um monte de gente, uma vacina que, quando a gente vê nas plataformas, essa vacina também de vetor viral, só que quando a gente vê na plataforma, ela está em fase 1 e fase 2, ela não fez fase 3, eles vão pular a fase, provavelmente. São 2 adenovírus que eles juntaram, fizeram uma quimera, provavelmente, dos adenovírus com a spike do coronavírus, né? A fase 3 que eles vão soltar, qual que é a fase 3, né? Só para lembrar, né? Deve ser na população, né? Mas como assim, é uma vacina russa, a gente não tem acesso ainda aos trabalhos, como é que foi feito. Mas você concorda que é muito pouco tempo para já liberar uma vacina para a população? É engraçado, tudo que vem lá da Rússia, da China, a gente nunca sabe bem o que está acontecendo, né? Os detalhes não são claros, não vêm para a gente como a gente gostaria que viesse, né? E a gente vamos fazer a vacina, vamos ver também quais os resultados que eles vão ter, e se esses resultados que eles vão dar para a gente vai poder analisar, né? Sim. E confiar, né? E tem uma vacina chinesa também, né? Também de vetor viral, que já está sendo usada na China, nos militares chineses, tá? Sem resultado ainda nada, ainda não mostraram. Sem resultado, sim. E, por outro lado, nós temos as vacinas que são de vírus inativado, tá? Que é a vacina da Sinovac, que o Instituto Butantan está testando, tá? Que é muito fácil. Você cultiva o vírus, né?
A partir daí, você inativa o vírus, você tem uma vacina de vírus morto, por exemplo, vacinas de vírus mortos que a gente usa frequentemente é a vacina SAL, que é a vacina da hepatite A, tá? E o Instituto Butantan, ele tem tecnologia para produzir essa vacina, isso que é importante. Se ela for eficaz, né, vai ser fácil, vamos torcer para que essa vacina seja eficaz, porque, assim, existe tecnologia brasileira, ele está preparado, se precisar fazer essa vacina, o Instituto Butantan é capaz de fazer e vacinar milhões de pessoas. Então, você, Silvia, você acha que a vacina inativada do vírus morto é menos perigosa que as outras? Porque o vírus olha, é morto? assim, ela é conhecida, vamos dizer assim. A gente já tem uma experiência grande com vacinas de vírus morto. O que ela pode ser é menos eficaz, né? A vírus Porque morto é o a vírus, Salk, né? A Salk é morto também, né? a Salk é E a outra vírus morto, vacina de vírus hepatite morto A. é a hepatite A, né? Hepatite A, que é muito eficaz, são duas vacinas muito eficazes, né? É. E A são sarampo é vírus vivo, né? sarampo é vírus vivo atenuado. Eu acho, assim, perigoso você fazer uma vacina de vírus vivo atenuado com o coronavírus, tá? A princípio, você não usaria um vírus tão letal, né, para certas pessoas, um vírus vivo atenuado, tá? Mas, e outra plataforma são as vacinas subunitárias. Por exemplo, vacinas subunitárias pega uma partezinha Vacinas, do como, vírus. desculpe, eu não entendi. Vacinas? Subunitárias, que você pega uma parte do Ah, vírus só. Por exemplo de vacina subunitária, a vacina da influenza, tá? Ela é uma vacina subunitária. peraí, eu A não estou vacina entendendo da bem. O que, como é subunitária, subunitária? Subunitária. subunitária do vírus, tá? Então, você pega, outra vacina que é subunitária, é a vacina da coqueluche celular, que você pega proteínas da coqueluche, da parede. Então, para você ter um exemplo. Outra vacina que é subunitária, que é feita com o capsídeo do vírus, é a vacina do HPV. Então, a gente já tem experiência com essas vacinas, tá? A gente sabe o que esperar delas. Então, essas vacinas ainda estão em fase 1, fase 2, mas são vacinas que, ao meu ver, são conhecidas também há muito tempo pela gente, né? São fáceis de produzir, não necessitam de uma tecnologia tão complicada. E a própria USP está fazendo uma vacina, né? Está desenvolvendo uma vacina com o capsídeo viral, com a cápsula do vírus. E para também está desenvolvendo essa vacina, se a gente tiver bons resultados, está em fase 1 ainda, mas se tivermos bons resultados com ela, né? Será uma promessa aí do Brasil entrar na parte dessas vacinas. Qual é a tua impressão? Ah, desculpe, fala. Você ainda tem mais uma Tem para essa falar. vacina, aí que está o complicado, assim. Existem as vacinas de RNA mensageiro, tá? Então, você pega o RNA mensageiro, o RNA mensageiro, ele entra dentro da célula e ele manda produzir uma proteína, tá? X. No caso, ele entraria na nossa célula e mandaria produzir a proteína que é o spike, que é a proteína do espinhozinho do coronavírus, tá? É uma tecnologia totalmente nova, tá? Que, assim, ainda não foi usada, foi tentada já com a vacina, já foi usada com a vacina do Ebola. A vantagem dessa vacina é que você consegue sintetizar, assim, quantidades enormes em laboratório do RNA mensageiro ou do próprio DNA do vírus, e você consegue fazer bilhões de vacinas de doses, muito rápido. Então, a vantagem dela é essa. Como que ele vai levar esse RNA mensageiro para a nossa célula? Só de É feito perguntar uma coisa. através de... Deixa eu só perguntar uma coisa para você, como se eu estivesse sendo uma mãe ou um pai que está assistindo a nossa conversa. Explica direitinho o que o RNA mensageiro vai fazer essa proteína, que proteína é essa e como é que ela funcionaria para defender a pessoa. Então, nós temos o coronavírus, que ele é um vírus que tem várias espinhas, né, em volta dele, que parece uma coroa. Esses espinhos, né, a gente chama spike. E são esses espinhos do coronavírus, essas spikes, que entram em contato, que elas são infectantes, que fazem com que a nossa célula se infecte pelo vírus, tá? E ela também, já em estudos anteriores com os outros coronavírus, com o SARS de 2002, com o MERS,
descobriu-se que essa proteína é o que produz, né, a reação no nosso organismo para produzir anticorpo para nos proteger contra esse vírus, tá? Todas as vacinas, elas usam, né, na sua base, essa spike do coronavírus, tá? Porém, essa tecnologia nova, você sintetiza um RNA, que é o ácido riboxonucleico, tá? Que está lá dentro da célula, né? Que você vai introduzir, você vai dar essa vacina com esse RNA. Só que quando você dá essa vacina com esse RNA, para ele entrar na nossa célula, é difícil. Então, ele é feito ele vai num lipossomo, você imagina isso? E assim, ainda nós não sabemos, não foi divulgado em que células que esse RNA mensageiro vai entrar na nossa célula. É muito doido isso, né? Aqui tecnicamente, né, para quem não é biólogo tal, já começa a complicar entender isso, né? Por isso que eu fiz a pergunta para você. Aí o nosso organismo que vai produzir, a nossa célula de defesa que vai produzir o spike do vírus, não é nem o adenovírus lá do... Você entendeu? Não é o vírus morto, não vai dar coisa pronta. A gente que vai produzir... Porque a função do RNA mensageiro, diferente do DNA, ela é muito específica na célula, né? Ela está lá levando essa mensagem, por isso que ele chama mensageiro, né? Para fazer a divisão celular. Isso é meio difícil de entender para quem não estuda biologia ou quem não estuda genética um pouquinho, né? Por isso que eu fiz a questão de te perguntar, mas se alguém fizer alguma pergunta, a gente manda para você, a gente volta a responder, tá bom? Então, esse é um outro tipo de vacina. Sim, e por outro lado, existe também a vacina com DNA. Eles conseguem transformar o RNA do vírus em DNA, tá? Através de estudos por computadores, por inteligência artificial. E também existem as vacinas de DNA, que esse DNA é incorporado ao DNA da nossa célula, e a partir daí produzir a proteína. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Diante dessas dificuldades todas, tem alguma previsão de vacinação em massa aqui no Brasil? Então, Martins, vamos pensar assim. Vai depender da vacina, né? Que for aprovada. Se for aprovada como se for eficaz e segura. Mas né? será que vai ser aprovada uma só ou vai chegar várias vacinas aqui? Se chegar várias, melhor, porque você pode, às vezes uma vacina é muito boa para uma determinada população, uma vacina é muito segura para idoso e não é para criança, outra você pode dar para qualquer tipo de pessoa, outra você pode dar nos infectados, uma vacina você pode dar em quem não foi infectado apenas. Então, acho que assim, são vários braços e quanto mais pesquisa você tiver, maior a chance de você ter alguma coisa, né, eficaz. A AstraZeneca já começou a produção, que é a que está fazendo a vacina, os estudos com a Fiocruz, né? E já prometeu uma quantidade, parece que 100 milhões de doses para o Brasil, caso a vacina seja considerada segura, eficaz. Qual que é essa vacina de 100 milhões de doses? Que está sendo testada pela Fiocruz, que é a de Oxford. A vacina de Oxford. Sim, mas essa vacina de Oxford, como é que ela funciona? Qual que é a ação dela? Ela é a do vetor viral, é do adenovírus do chimpanzé. Tá? E você usa adenovírus com a proteína. Então, essa vacina já está sendo testada e já tem, o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, anunciou 100 milhões de doses. Mas você pensa assim, essas 100 milhões de doses talvez não venham de uma vez. Talvez chegue 15 milhões na primeira etapa, 15 milhões na segunda, porque essa vacina vai ter, se ela for eficaz, ela vai ter que ser distribuída mundialmente. Então, assim, é 100 milhões para o Brasil em quanto tempo, né? Em que proporção? Por outro lado, a vacina do Butantan, se ela for eficaz, etc., o Butantan tem condições de produzir, né? Então, assim, seria muito melhor, seria muito bom, né? Melhor não, mas seria bom se essa vacina também der um resultado muito bom, tá? Então, a gente não dá para... Não tem bola de cristal. A eficácia dessas vacinas e reações colaterais, a gente ainda não tem ideia, né? Olha, a vacina de Oxford, que é a que está sendo testada pela Fiocruz, que é do adenovírus de chimpanzé, eles já publicaram os trabalhos de fase 2, tá? Elas foram, sim, um pouco mais... Elas foram testadas comparadas com a vacina de meningite HWY.
A vacina de meningite contra a meningite ACWY, ela é muito pouco reatogênica, tá? E quando comparada a ela causou um pouquinho mais de reação, como febre, mal-estar, dor local, cefaleia, tá? O que é bom disso é que foi feito no braço, né, que foi feito paracetamol profilático, foi feito paracetamol profilático. Você dá antes de aplicar a vacina. Então, quando você faz o paracetamol profilático, você teve diminuição desses eventos adversos e não sem prejudicar a resposta vacinal. Pois é, esse é o problema, né? Porque eu sempre recomendo aos meus clientes que eles evitem usar antitérmicos ou analgésicos antes de fazer a vacina, porque diminui a imunogenicidade, né? E, então, eu não gosto, eu sei que vocês não fazem isso, mas tem alguns lugares que eles aplicam já um analgésico, um antitérmico, antes da vacina para a mãe não ficar chateada porque teve febre. Teoricamente, isso também diminui a potência da vacina, né? Eu sempre Desde que haja estudos que não prejudiquem, né? Então, nesse caso, teve estudo, né, os estudos mostraram que dando paracetamol profilático, no caso dessa vacina do coronavírus de Oxford, não teve prejuízo da imunogenicidade dela. A reação ela é menor bem. e não teve prejuízo. Tá bom, isso é Teve uma coisa prejuízo. importante. Uma Agora, coisa e também, por enquanto, Silvia, essas vacinas que estão aí, provavelmente com chance de chegar para nós, elas têm algum efeito deletério? Vai ser contraindicado em gestantes, em crianças pequenas? Como é que está essa situação? Olha, até o Reino Unido lançou antes de ontem em quem que deveria tomar essas vacinas primeiro, né? Assim, uma ordem. Em primeiro lugar, profissionais de saúde, tá? E profissionais de saúde, aqueles que estão na linha de frente, realmente, que têm, né, grande chance de se contaminar. Em segundo lugar, os idosos. Em terceiro lugar, aqueles pacientes que têm comorbidades, os diabéticos, hipertensos, né? Pacientes imunodeprimidos, Nossa, né? eu estou nesses três, viu? Eu estou nesses três aí, viu? Sou médico, hipertenso e idoso. Qual é Então, o tá lá. quarto? Qual é o quarto? Agora, sim, existe também uma restrição. Será que essa vacina vai poder ser dada em quem já teve coronavírus, né? Quem já desenvolveu a doença? Porque a gente sabe que, às vezes, você dando a vacina em quem já desenvolveu a doença, você pode causar uma reação, uma hiperinflamação, que nós não sabemos. E tanto que essa vacina está sendo testada só em quem tem sorologia negativa para coronavírus. Então, assim, ela não está sendo testada em quem já adoeceu. Então, precisaria também testar essa vacina em quem já adoeceu. Eu acho que os jovens, né, serão os últimos. Então, quem está planejando, outro dia escutei do Renato Kifuri, da SBIM também, uma frase engraçada. Se você está planejando, esperando a vacina para pular o carnaval em fevereiro, eu acho que você pode esquecer, não vai ter. Pô, não vai ter Vai ser o carnaval último no da Rio, não vai fila. ter carnaval na Paulista, né? Não vai ter nada, né? Agora, a vacina de Oxford, essa do adenovírus de chimpanzé, que está sendo feita pela Fiocruz, ela já tem uma série de testes em crianças de 2 anos para cima. Já tem? Então, está sendo testada já, um braço dela está sendo testado. Então, a gente tem que aguardar, né? Porque eu acho que seria importante vacinar as crianças também, né? As crianças abaixo de 2 anos fiquem em casa com as mamães, de preferência mamando no peito, né, Martins? Pelo menos eu recomendo. Não sei se você também. Sim. Mas e outra coisa interessante também, né? Quando a gente fala Agora em você reações. falou da gestante, desculpa te interromper, você falou da gestante. A gestante é sempre a última, né? Você nunca testa a vacina em gestante, a não ser que ela corra muito risco, né? Eu acho que uma vacina subunitária ou de vírus morto pode ser dada com segurança em gestante, mas eu acho que essas vacinas de adenovírus, de RNA mensageiro, a gente não sabe o que pode causar isso no feto, então eu acho que, por enquanto, vamos deixar a gestante fora disso, só quando tiver teste em E outra coisa gestante. que a gente não sabe bem, né, e que é uma grande dúvida, é como é que funciona o sistema imune diante desse vírus, né? Porque a gente está vendo a suspeita de que pessoas podem se reinfectar. Há suspeitas de que pessoas que têm a IgM e IgG positivas não necessariamente estão imunizadas. Sim. A gente não sabe até que ponto, por que tem pessoas que teoricamente tiveram a doença, né?
sentiram os sintomas, tudo, tiveram PCR negativo, IgA negativo, IgG negativo. Eu sou um dos suspeitos, eu tive sintomas, tudo, o pessoal achou que era, meu PCR deu negativo, meu IgA, meu IgM, meu IgG negativos. Eu não sei se eu tive a doença. Tem um amigo meu que, não, você teve porque a clínica tua foi assim, eu não sei. Né? E também não sei se eu posso me reinfectar, também não sei agora, você está me dizendo que eu não sei se eu devo tomar vacina ou não, quer dizer, então você vê que a gente fica numa situação realmente bastante sem saber. Pelo menos você tem os testes negativos, eu acho que não, nesse caso, assim, na dúvida pro réu, né? Pois é, mas essas coisas todas, né? Quais são os efeitos colaterais prováveis que essas vacinas podem dar? Você tem ideia já? Além de febre? Porque febre é uma reação colateral benigna, né? A gente trata e acabou. Mas outras reações, lesões neurológicas, problemas cerebrais, encefalites, pode ter? Olha, Martins, eu acredito que nada que seja pior do que o próprio vírus causador da doença pode causar, tá? Então, até o momento, todas as vacinas têm se mostrado seguras, né? Na segurança a curto prazo, né? A gente não sabe a longo prazo, mas a curto prazo elas têm se mostrado seguras. E isso só com o tempo a gente vai poder saber. O grande medo é você ter uma reação assim exacerbada, né? Você fazer uma doença, né? Que nem aconteceu com a vacina da dengue, quem nunca teve dengue, que a gente teve a experiência de ter um pequeno número de casos. Então, assim, Isso, assim, a gente falando da dengue, que a gente conhece o vírus da dengue há muito tempo. Fez o estudo da dengue por 8 anos. Isso só foi aparecer depois, no final do estudo. Imagina com essa vacina que só tem 6 meses de estudo. Não, mas uma doença gravíssima lá na África, tal, que a vacina também acabou atuando, foi o ebola, né? A vacina para ebola parece que funcionou, né? Sim, é uma vacina de vetor viral. E acabou dando certo, né? E as reações colaterais não foram tão grandes, não, né? Sim, não. Então, eu acho que assim, a gente já tem uma experiência, né? Com outros vírus, né? Vamos ver com esse. Vamos torcer para que dê certo. Vamos ser otimistas. Eu acho que para quem não sabe, ebola é uma doença gravíssima, né, epidêmica, que apareceu lá, matou muita gente na África, né? E realmente a única coisa que conseguiu resolver o problema foi a vacina, né? Porque não tinha remédio, não tinha o que fazer e tal. Nós estamos numa fase da vida do ser humano na face da Terra que os vírus são coisas que assustam muito, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer com essas epidemias virais que aparecem por aí. E lembra que no dia que nós fizemos a live, eu te perguntei a respeito da questão da vacina do BCG, que teoricamente haveria proteção, você falou que tinha caído de moda, mas agora voltou, né? Estão de novo falando do BCG. Que caiu de moda é que, assim, a gente não pode criar uma falsa expectativa, tá? Então, o que se viu, a vacina do BCG é uma vacina conhecida. Se nada der certo, nenhuma dessas vacinas que eu falei até agora der certo, e se a vacina do BCG, né, causar de alguma forma alguma proteção contra adoecer gravemente contra o coronavírus, tá valendo, tá? Eu acho que tem que, né? Mas, assim, o que se viu, a vacina da BCG é vacina conhecida, a gente já sabe para quem dá, para quem não dá, o que ela pode causar. Ela é uma vacina que foi descoberta no século XVIII ainda, né? A partir de 1900, na década de 60 até a década de 70, né? A partir da década de 70 começou a ser dada intradérmica, mas antes era dada a BCG oral. Minha mãe falou que eu cheguei a fazer muita BCG oral na maternidade de Campinas, quando, né? Eu já não sou tão novinho assim, mas a gente fazia de rotina BCG oral. Só que aí começaram a aparecer algumas crianças com lesões lá, ali no mediastino, né? E aí foi quando se resolveu mudar para fazer a intradérmica, né? Agora, uma coisa que é muito interessante em relação à BCG é que, recentemente, os imunologistas começaram a contraindicar a BCG feita na primeira semana. Você deve estar acompanhando isso, né? O próprio Condino, né, que é nosso amigo querido, ele fala, olha, você faz BCG, espera 30 dias para ver se essa criança não é imunodeficiente, né? Você já ouviu isso? O correto seria fazer o teste, né, da testagem dos TRECs e CRECs para imunodeficiência primária, né? Para depois então, fazer a BCG. Agora, se você espera até 30 dias e a criança é normal, tal, então não se. Mas o que não é isso que está se fazendo. A maior parte, a gente vê as pessoas mandarem fazer BCG intradérmico com 1 semana, 2 semanas. Eu espero ou até mesmo 30 na maternidade. dias.
né? Eu espero até 30 dias para ver se a criança está bem e tal, né? Mas as pessoas não estão acostumadas nisso ainda, né? Então, Martins, para BCG, para esse caso, né, para evitar, né, a micobacteriose pelo BCG, pela vacina da BCG, tem alguns estudos já que eles estão querendo fazer assim, pequenos estudos em cidades, entendeu? Então, pegar uma cidade e tentar atrasar a BCG, só que antes, é claro, fazendo o teste do TREC-CREC, a triagem de imunodeficiência primária. Então, você faz o teste para ver se você não vai ter uma baixa cobertura, porque outro medo que você tem é você atrasar a BCG e a criança perder aquela oportunidade. Agora, assim, desculpa, em relação à proteção contra o coronavírus, né? O que se viu foi feito um estudo em 136 países e se viu que na maioria dos países que tem a vacinação de BCG como rotina, o achatamento da curva foi mais, você conseguiu ter menos casos graves e óbitos naqueles países. Então, com isso, tem uma suposição que a vacina BCG, a gente sabe que ela estimula o sistema imune, a imunidade celular, etc., que ela poderia ter um fator aí que ajudasse a proteção contra o coronavírus. Então, está sendo feito estudo na Austrália e aqui no Brasil também, em Mato Grosso, já está sendo feito, está se vacinando profissionais de saúde e vamos ver, se ela for, é mais uma. Uma coisa que é curiosa, né? Uma coisa que é curiosa, e aí vem minha experiência pessoal, como eu trabalhei em outros países, eu me lembro que na França, na Espanha, onde eu trabalhei, ninguém fazia BCG. Era uma novidade o Brasil fazer BCG. E não entendi o porquê. A explicação é porque vocês são um país do terceiro mundo, tem muita tuberculose, então vocês fazem mesmo com os riscos da BCG. Aí também, depois, houve uma época, não sei se você chegou a ver isso, né? Você é muito jovem, é recém-formada. Não, mas é bem mais nova que eu. Mas é bem mais nova que eu. BCG oral. Você viu o BCG oral, é? Bom, então é o seguinte. Aí, você lembra uma época que aqui no Brasil, o BCG foi, durante um período, suspenso no Rio Grande do Sul. Você lembra dessa história? O único estado brasileiro que resolveu parar de fazer BCG foi o Rio Grande do Sul. Aí o que ocorreu? Não é que aumentou a incidência de tuberculose lá no Rio Grande do Sul sem o BCG, mas os casos de tuberculose foram mais de meningite meningocócica, meningite por tuberculose, provavelmente mostrando uma reação. Aí se voltou a fazer a BCG nesses estados também. E até hoje está essa confusão. Os Estados Unidos não faz BCG, né? Pelo menos não fazia, não sei se está fazendo agora. Não, então, não é obrigatório. Hein? Não é obrigatório lá. Não é obrigatório, então, na verdade, a gente sempre fica nessa dúvida, porque a função do BCG, né, é de estimular a resposta imune, é isso? Não é assim que funciona o BCG? Você protege, até as pessoas pensam que o BCG é a vacina feita com... Ela não é feita com o bacilo da tuberculose, sim o bacilo de Calmette-Guerin, né, que é um outro bacilo que induz imunidade, mas não dá tuberculose, né? Mas você acha que vale a pena continuar fazendo o BCG, então? Sim, sem dúvida. Mas você recomenda fazer o BCG mais tarde, com 30 dias, ou fazer antes de um teste? O que você está recomendando? Eu recomendo sempre que possível. Aqui em Campinas, né, é possível fazer o teste, tá? Na maternidade de Campinas já é rotina. Qual teste você está falando? O teste de triagem da imunodeficiência primária, tá? Sempre, né? De rotina. Faz o teste antes de fazer o BCG. Se não fez o teste, adiar para fazer com 30 dias. 15 dias, 10 dias sai o resultado. O pai pega, a mãe pega na internet o resultado, está negativo, tá bom? Liga para o pediatra e fala, vou fazer, pode fazer. Eu trabalhei muito tempo na maternidade de Campinas, não trabalho mais. Eles estão fazendo de rotina antes de mandar para o pediatra, eles fazem o teste lá e mandam para o pediatra depois para ver se ele faz a BCG, é isso? Então, ainda está tendo um conflito, né? Porque eles estão fazendo o teste, mas eles recomendam na alta sair e já fazer o BCG. Então, assim, mesmo sem o resultado? Precisa ainda ter Mas eles fazem o teste lá na maternidade, de rotina? Fazem o teste na maternidade. Para ver se para a imunidade. Sim, é um projeto piloto, que até o Condino, né, que implementou. Tá bom. É o Condino que está fazendo. É um projeto piloto, tá?
É porque o Condino é que recomendou para mim, para tomar esse cuidado, esperar pelo menos até 30 dias, mas eu não sabia que ele estava fazendo esse. E achei importante essa tua Mas é informação. só, em algumas, na maternidade de Campinas eu sei que eles estão fazendo, no Veracruz também, no Hospital Veracruz também parece que sim. Tá. Mas E se é assim, positivo, a você não faz dúvida o você BCG. pergunta, né? Uhum. Tá bom. Deixa eu te falar uma outra coisa que eu gostaria de saber de você. Você acha que é verdade também outras notícias que estão aparecendo por aí? Porque assim, né? Essa época da epidemia, a gente tá falando muito sobre quem é que tem imunidade natural ou não. Existe realmente a suspeita de imunidade natural nas pessoas? Olha, Tem existe a gente que realmente suspeita. tem imunidade? Ah? Assim, eu desconfio, né? Eu desconfio, a Silvia desconfia que você não pegou o coronavírus, você não adquiriu sintomas graves e nem fez sorologia, porque você deve ter tido contato com outros coronavírus na sua vida de pediatra e você Imunidade pode ter cruzada? imunidade Imunidade cruzada. cruzada? Sim, sim, mas por outro lado, a gente vê muito pediatra aí falecendo por coronavírus. É. Então, é uma coisa que ainda não dá para se provar, né? Mas como explicar a pessoas que têm todos os sintomas, fazem e não tem o PCR positivo, não faz sorologia positiva, ou tem PCR positivo, mas não desenvolve sorologia, né? Não vira sorologia nem IgM nem IgG e continua e pega quadro muito leve, né? Desenvolve quadro muito leve da Covid-19. Então, Mas quando a gente está falando de imunidade cruzada, Silvia, é diferente dessa história que tem gente falando. Eu vi uma notícia, acho que esses dias aí na rede, de alguém, eu não sei quem, um sujeito falando que a grande maioria das pessoas é imune ao coronavírus. Mas a gente não sabe de onde é que saem essas notícias, qual é a base não. científica para isso. Você viu essa notícia? Sim, mas eu acho que a gente tem que acreditar que durante uma certa fase da nossa vida nós temos uma imunidade inata muito boa, né? E essa imunidade inata, que é o primeiro combate, né, das nossas células de defesa ao vírus, elas podem funcionar, tá? Então, outra coisa é que existe um fator genético aí que a gente está sendo estudado, tá? E, inclusive, eu acho que até postei hoje no grupo, depois você dá uma lida, um médico de Belo Horizonte, da Universidade Federal de Minas Gerais, falando de alguns genes que poderiam estar ligados a maior ou menor gravidade no desenvolvimento dos sintomas. Então, a gente vê assim, famílias inteiras que o pai, a mãe e os irmãos, né, desenvolvem, assim, a mãe e os filhos desenvolvem, o pai não tem É, sintoma nenhum. é, Então, a gente, é, né, só tem que desconfiar é genético, né? A é. gente não sabe ainda por quê. Na verdade, eu acho que nós estamos numa situação altamente duvidosa, né? A gente ouve tantas notícias que a gente tem essa história mesmo que das vacinas, né? A velha discussão sobre imunidade de rebanho, né? Quando você de tanto se expor, vai ter muita gente com a imunidade e tal. Agora, eu tive uma surpresa muito grande quando eu li algumas notícias a respeito do sarampo, né? Quando houve aquela volta do sarampo, por causa de muita gente deixar de fazer a vacina do sarampo, houve um trabalho medindo qual seria o grau de imunidade de rebanho para o sarampo na comunidade. E interessante, alguém me disse isso, eu não sei se isso é verdade ou não, mas me disse o seguinte, que estava dando sarampo, mesmo sabendo que 80% das pessoas tinham anticorpos anti-sarampo e que o vírus realmente, para parar de dar doença, tem que ter uma imunidade de rebanho acima de 90%. É verdade isso? É Ou verdade, seja, sim. quando é que nós vamos conseguir ter 90% de imunidade ao coronavírus? É quase impossível. Não, agora, quanto ao coronavírus, se falou em torno de 50%. Agora já se abaixou para 20%. Se você É, tiver 20% dos infectados, você já alcançou, que é o que a gente está vendo assim, em cidades como Belém do Pará, Fortaleza, que atingiram 20, 25% dos casos, né? Sorologia dos infectados e uma queda absurda dos casos e mais pouquíssimas mortes. Rio mas de Janeiro, baseado em quê? inclusive, Mas baseado em que eles consideram que não é 80, é 20? Por causa da incidência? porque eles dosaram, né? 25%, 20%. Quando você atinge um nível de 20% dos infectados, epidemiologicamente se viu que
diminuiu drasticamente o número de infecções e não precisou ter Agora, 50%. quando você olha o Brasil e você vê que tem 2 milhões de pessoas infectadas, né? 2 milhões. 2 milhões em 200 milhões é 1%. É Mesmo que isso 1%. seja 10 vezes maior, nós vamos ter aí 5% das pessoas, né? Para chegar em 20 ainda falta muito tempo, né? Ainda E a falta gente não muito. sabe quanto tempo nós vamos chegar lá, né? Então, essa é São uma várias, dificuldade o muito Brasil é grande. muito heterogêneo, né? São várias cidades, populações assim, como se fossem vários países da Europa, né? Cada É. estado é do tamanho de um Bom, Silvia, nós estamos país. chegando no finzinho da nossa conversa, foi muito boa. Queria saber se você tem alguma coisa que eu não te perguntei e tal, que você gostaria de falar, que deixar um aviso, alguma ideia. Olha, eu agradeço, né, o convite, agradeço o papo, foi muito legal, muito gostoso. Eu espero, assim, ter contribuído, né, Claro. de alguma forma. E, assim, não tenham medo das vacinas, tá? Tenham medo das doenças. A gente sabe, né, que uma vacina não aplicada, ela é 100% ineficaz. Então, assim, vamos tomar vacina. Se chegar a vacina do coronavírus, né? Se ela for liberada pela Anvisa, pode ter certeza que ela foi muito bem avaliada e não precisa ter medo dela, porque a Anvisa é um órgão sério que não vai liberar qualquer coisa de qualquer jeito. E não ter medo da doença, não ter medo da vacina, ter medo da doença. Eu acho que é o que sempre fica assim para a gente. E não acreditar nas besteiras que você lê por aí pela internet, contra a vacina, contra remédio que é a base de limão, chupa 2 limão com uma laranja. Então, assim, tem que filtrar muito bem o que você lê, tá? E Eu hoje na gostei muito, muito, internet... muito, muito daquela receita que veio como combate à depressão, você viu? Você pega uma Não. banana, um maço de couve e alcachofra, moe tudo, põe num copo, joga fora e toma Joga um fora. copo de vinho. É o Perfeita, melhor maravilhoso. remédio para tratar a depressão. A mesma Eu li. relação à vacina, né? Quer dizer, eu fico impressionado quando eu vejo as pessoas falarem, porque aquela coisa que nós vimos, que assustou todo mundo, que eu fiquei bravo, fiz lá uma observação, até exagerei um pouco na minha fala, eu fiquei impressionado, porque tinha gente que tinha acreditado naquilo, e estava dizendo, não, eu não vacino meus filhos, você viu? Eu não tomo. Sim, Aí uma mulher falou assim, não, eu tomei H1N1 e fiquei com deficiência imunodeprimida. imunodeficiente. Que absurdo, quer dizer, onde é que eles tiram essas coisas e que prejudica tanta gente, né? Muito bem, Sim, eu queria é. agradecer muito a você, viu? A toda a sua equipe, a todo o pessoal que trabalha com você. E você sempre é uma pessoa que é prestativa, que ajuda a gente, que dá as suas ideias. E agradecer muito toda a ajuda que você tem dado nesse trabalho nosso. Muito obrigado, viu? E Eu que agradeço. tranquilidade, paz. E lembre, a melhor maneira de combater a depressão é jogar fora e tomar o vinho, tá bom? Um cálice de vinho. E é um cálice Sim. pequeno, não é aquela taçona grande, não. Por dia, um por dia. Por dia. Tchau, Silvio. Um abraço. Obrigado, viu? Um Muito grande abraço para obrigada, você. Martim. Tchau.